Olá, como você está? Espero que você esteja bem e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Quero te convidar a estudarmos juntos o livro do Apocalipse. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, falando sobre o arrebatamento da igreja. Agora que o estudo chegou a um momento crucial, que foi o surgimento das bestas, que são o anticristo e o falso profeta. Chegou a hora de falarmos sobre este evento escatológico. Pois bem, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é um evento escatológico em que a igreja do Senhor é retirada da terra para ser preservada do apocalipse ou do julgamento de Deus sobre a terra e sobre os ímpios. O apóstolo Paulo fala sobre esse evento em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 16, onde está escrito: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento é diferente da segunda vinda de Jesus, pois a segunda vinda de Jesus será o fim de tudo. Jesus voltará à terra como juiz para julgar vivos e os mortos, e será também para vencer o exército das trevas e Satanás. Isso se dará após a grande tribulação e antes do grande julgamento do trono branco. Já o arrebatamento é o encontro da igreja com Jesus nos ares, onde a igreja de Cristo, ao menos a parte, que estiver vigilante, será retirada da terra e transportada para um lugar longe das vistas de Satanás, onde ficará sob os cuidados de Deus até o dia do julgamento final. Inclusive, nós falamos um pouco sobre isso no estudo do capítulo 12. Sobre o arrebatamento existem três correntes teológicas: a pré-tribulacionista, a tribulacionista e a pós-tribulacionista. A pré-tribulacionista alega que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação. A tribulacionista alega que o arrebatamento ocorrerá durante a grande tribulação. A pós-tribulacionista que o arrebatamento ocorrerá depois da grande tribulação. Como a que faz mais sentido é pré-tribulacionista, nós vamos ficar com esta linha de pensamento, pois é a que mais se sustenta. Porque um dos principais objetivos do arrebatamento da igreja é justamente preservar os justos ou justificados da ira divina sobre a terra. Então não faz muito sentido o arrebatamento ser durante o processo do juízo ou depois do juízo. Até porque o arrebatamento seria uma espécie de recompensa para aqueles que creram em Jesus, se mantiveram vigilantes, vivendo uma vida piedosa e de obediência a Deus como verdadeiros discípulos de Cristo. E assim foram encontrados perseverantes e trabalhando antes da grande tribulação. O arrebatamento será um evento grandioso e mundial. Será também um evento aterrorizante, porque produzirá um certo caos na Terra, pois milhares, e por que não dizer bilhares de pessoas simplesmente desaparecerão da Terra simultaneamente e de forma inexplicável. Isso ocorrerá porque Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, recompensará aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, que o confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas e que decidiram crer em Jesus pela fé, que decidiram viver uma vida de renúncia ao pecado e ao mundo para viver uma vida de fidelidade ao Senhor. E estes, somente estes é que serão arrebatados. Serão levados da terra por Jesus a um lugar onde ficarão até o fim da grande tribulação. Conforme está escrito em Apocalipse no capítulo 3, verso 10, que diz: Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Em Apocalipse capítulo 12, também verso 6 faz menção sobre este evento, conforme está escrito: a mulher fugiu para o deserto, para um lugar onde havia sido preparado por Deus para que ali a sustentassem durante o período de 1260 dias. Logo, o apóstolo João faz menção de um cuidado de Deus com o seu povo, indicando que Deus levará o seu povo a um lugar e para deixá-lo longe do alcance do dragão, que é Satanás, de forma que este não poderia atingir o povo de Deus. Então o dragão, furioso, ele se voltará para aqueles que ficaram, contra a igreja que não subiu. Isso acontecerá durante um período de 3 anos e meio, ou 1260 dias.
É tempo também que durará a grande tribulação, conforme também está escrito nos versos 14 e 17, que diz: foram dadas à mulher duas asas da grande águia, para que ela subisse, né, pudesse voar para o lugar onde havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada por um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. As asas da grande águia que foram dadas por Deus seria o arrebatamento. E o deserto seria um lugar longe das vistas do dragão, um lugar protegido em que os inimigos de Deus não poderiam alcançar. Não poderiam alcançar e também não poderiam ter acesso, né? Não poderia ser o céu, porque o julgamento final, o grande julgamento do trono branco ainda não ocorreu. Ninguém pode ir para o céu sem antes passar pelo julgamento. Não seria também o Hades, porque aqueles que estão no Hades estão mortos. E o arrebatamento será em vida. Todos os arrebatados estarão vivos durante e depois do processo. Logo, eu acredito que seria um lugar intermediário entre o céu e a terra. Jesus também comenta sobre o arrebatamento no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 38, onde está escrito: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então vemos que o arrebatamento não é a segunda vinda de Jesus, mas o encontro da igreja com Jesus nos ares, né? O arrebatamento é um evento que antecede a grande tribulação e ao grande sacrilégio. A grande tribulação, todos nós sabemos o que é, né? Seria o julgamento de Deus sobre a terra e sobre os ímpios, culminando na perseguição dos que creem em Cristo, mas não foram arrebatados, ou porque não estavam vigiando, ou porque se converteram após o arrebatamento. Mas o que seria esse grande sacrilégio? É um evento descrito em Daniel, no capítulo 11, verso 31, 12 e 11, e em Mateus 24, 15, e que o apóstolo Paulo explica em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, onde está escrito: este se opõe e se exalta tudo que se chama Deus ou objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Ou seja, o grande e terrível sacrilégio será o momento em que o anticristo entrará no templo reconstruído de Jerusalém e se assentará no Santo dos Santos e se autoproclamará Deus de toda a terra. Isso ocorrerá após o atentado que sofrerá no fim do período de 3 anos e meio de falsa paz, conforme explicamos no estudo anterior. Logo, a Bíblia deixa pistas de quando o anticristo se manifestará e de quando será o arrebatamento, lembrando que não há datas exatas, mas o período aproximado para que a igreja se prepare. Por exemplo, já estudamos que o anticristo se manifestará quando o mundo estiver um verdadeiro caos, pois a besta ela emerge do mar. E o mar na Bíblia simboliza caos e revolta. Então cabe à igreja observar os sinais. E que sinais são esses? Jesus faz menção no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, a partir do verso 6, onde está escrito: vocês ouviram falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Olha só, guerras, rumores de guerras, fome, terremotos. Isso indica também desastres acontecendo em vários lugares do mundo. Mas isso não é o fim, é só o princípio das dores. Ou seja, não é o julgamento final, porque não é o apocalipse, mas um período de caos e de revolta, inclusive contra Deus. Porque também será um período de apostasia, conforme o apóstolo Paulo disse em sua carta, sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 3, onde está escrito: não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia é rebelião contra Deus, perca do temor de Deus. Embora já estejamos vendo isso acontecendo atualmente, a coisa ficará ainda pior. E haverá perseguição, uma perseguição muito grande à fé cristã.
Então, o princípio das dores será marcado por aparições de falsos profetas, falsos cristos, muita heresia, muita. Rumores de guerras, desavença entre as nações, fome, desastres, catástrofes naturais e apostasia, revolta, rebelião contra Deus. Este é um ambiente propício para a manifestação do anticristo, pois ele emergirá do mar, ele ascenderá ao poder em meio ao caos. Pois esta é a oportunidade que ele precisa para se destacar mundialmente, né? Pois ele, aparentemente, quando ele resolver essas questões do mundo, né, essa bagunça que o mundo estará pronto para aclamá-lo como Messias, inclusive os próprios judeus e muitos cristãos desavisados. Por quê? Porque o anticristo estabelecerá um período de falsa paz, resolverá grande parte dos problemas mundiais, e é exatamente neste período que acontece o arrebatamento da igreja. E quais serão os sinais? Jesus dá pistas. Não diz o dia exato, mas manda que a igreja observe os sinais. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 24, a partir do verso 38, onde está escrito: pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que vocês menos esperam. Nesse texto vemos as pistas que Jesus deixou. Primeiro, será como nos dias anteriores ao dilúvio. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Vocês estão vendo. Será um período de aparente paz. Estará tudo bem. As pessoas estarão se casando, comendo, bebendo, festejando. Segundo, será na hora em que todos menos esperam, ou seja, será um período tão tranquilo que só quem está vigiando e atento aos sinais é que estará esperando por Jesus. Ninguém espera pelo início do Apocalipse estando tudo bem, mas só quando está ocorrendo um ou vários desastres, não é verdade? E olha só que interessante, o anticristo se manifestará quando tudo estiver um caos, enquanto Jesus arrebatará a sua igreja enquanto tudo estiver aparentemente tranquilo. Por isso que Jesus alerta: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora que virá o seu Senhor. E não adianta dizer que pode afirmar uma data, pois o próprio Jesus declara que não. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 36, está escrito: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. E esse texto coaduna, confirma o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. As coisas ocultas pertencem a Deus. Por isso Jesus não estabeleceu datas, mas nos revelou sinais dos eventos que haveriam de acontecer. Cabe à igreja ficar atenta. Cabe à igreja observar, como na parábola das 10 virgens, descritas lá em Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 1, onde está escrito: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas, as outras 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram cansadas e ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e vocês. Vão comprar o óleo de vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada.
Mais tarde também vieram as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Observando esse texto, chegamos à conclusão de que Jesus está falando sobre o arrebatamento. As 10 virgens representam a igreja de Jesus, pois são noivas e são virgens. Noivas significam que elas fizeram uma aliança com o noivo. Virgens significa que elas foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. São novas criaturas. Tudo se fez novo para elas. E ambas estão esperando pelo noivo, que é Jesus Cristo. Ambas sabem que um dia o noivo virá. Contudo, assim como nesta parábola, dentro da igreja do Senhor existem aqueles que são cheios do Espírito Santo e preparados para subir com Jesus, e aqueles que não estão. Existem aqueles que estão sempre vigiando e orando, e aqueles que não estão, ou como o texto diz, estão vivendo como insensatos. Essa divisão, quem faz não é Jesus, mas somos nós, quando assumimos um compromisso com Jesus da boca para fora e quando queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, não observando o que diz as Escrituras. 5 noivas decidiram se casar, fizeram uma aliança com o noivo, mas não se prepararam para encontrá-lo. As outras 5 foi diferente, nada foi deixado para a última hora, elas estavam preparadas e por isso se encontraram com o noivo. Assim, acredito que o arrebatamento ocorrerá no fim do período de 3 anos e meio de falsa paz. Porque após esse período o anticristo será ferido de morte, mas irá se recuperar, então se assentará no Santo dos Santos e se declarará como Deus, opositor ao Deus verdadeiro e perseguidor da igreja do Senhor. Então começará a grande tribulação. Mais uma vez eu repito, Jesus não deixa datas, mas deixa sinais para que a igreja esteja preparada e não seja enganada. Porque Jesus também alerta no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, verso 24, onde está escrito: pois aparecerão falsos profetas, falsos cristos, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Esta é outra indicação, que o arrebatamento será durante ou o fim do período de 3 anos e meio de falsa paz, pois o anticristo e o falso profeta tentarão enganar o povo eleito de Deus com sinais e maravilhas. Isso significa que durante essa tentativa de engano, a igreja estará ainda aqui na terra. Então esteja vigilante e alerta para que ninguém vos engane. E mais, independente da data, o importante é que o povo de Deus que estiver preparado irá subir. Aleluia! Logo, a pergunta é: vocês estão preparados? Muito bem. Nós vamos encerrar esse estudo por aqui e no próximo vídeo falaremos sobre o capítulo 14, onde estudaremos sobre a visão que o apóstolo João teve sobre o cordeiro, os remidos, as 4 vozes e a colheita. E está muito de Deus. Se puder, faça a sua inscrição no canal, recomende, compartilhe esse estudo. Com certeza esse estudo será relevante para a vida de alguém. Vamos juntos nos preparar, pois o tempo está se cumprindo. Como está escrito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.